Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, desejo a todos nós que a paz e a alegria de Jesus estejam tomando posse do nosso coração. Estamos hoje, no dia 3 de março, gravando o nosso segundo vídeo comentando, pastoralmente falando, a Evangelii Nuntiandi, que é a exortação apostólica do Beato Papa Paulo VI, intitulada sobre a evangelização no mundo contemporâneo. Como nós fazemos, vamos rezar, vamos ver como é que a Igreja nos ensina a rezar. Neste dia, uma terça-feira do ano C de Quaresma. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A nossa Mãe Igreja quer que seus filhos, nós, peçamos ao Pai, neste dia, a graça de nos prepararmos com maior empenho para celebrarmos o grande mistério da Páscoa. Esta oração fala em maior empenho. Sim, porque nós precisamos, todos os dias, perceber o quanto nós ainda não conseguimos dar o nosso 100%. O quanto nós ainda ficamos devendo sempre alguma coisa, não só a Deus. Sempre seremos devedores a Deus, mas somos também devedores ao próximo. Somos devedores a nós mesmos, de nós mesmos. Por quê? Porque nós sempre tomamos consciência de que não demos tudo de nós, não fizemos tudo de nós. E por isso, Senhor, concedei-nos a graça de que este vídeo, esse nosso encontro fraterno, pastoral, mova no nosso coração o desejo de um empenho, de um envolvimento cada vez mais corresponsável pela salvação dos nossos irmãos, aqueles que mais próximos de nós estão. Como vocês veem, eu dei este título para o nosso vídeo, Abrindo a Boca dos Mudos. Por quê? Porque me inspirei na palavra de São Lucas, neste dia. No capítulo 11, versículo 14, o Evangelho diz assim: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. O que vocês acham que o mudo, libertado e curado por Jesus naquele momento, falava? Eu imagino que era um mudo que nunca tinha falado, porque era surdo, e que, ao se perceber, ao se experimentar, falando pela primeira vez, eis aqui o milagre,
só tinha palavras para louvar e agradecer a Deus. E isto chamava a atenção das multidões. Quando eu me preparava para este encontro com vocês, me lembrei de uma outra passagem em que Jesus também curou um surdo-mudo. E isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suplicou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Foi exatamente neste momento que eu resolvi dar o nome a este nosso encontro. Jesus tudo faz bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Na liturgia da missa de hoje, a primeira leitura de Jeremias termina com uma palavra que é assim questionadora, uma palavra muito forte. Jeremias 7, de 23 a 28. No texto todo, Deus exorta o povo a que escutem o que ele tem para dizer, como condição deste povo ser feliz. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. E o profeta continua chamando a atenção do povo, dizendo que eles seguiam as suas más inclinações, que eles não queriam saber de conversão, que andavam para trás e não para frente. E a todos, diz Deus, enviei profetas cada dia, enviei meus servos, os profetas, cada dia, mas não ouviram e não prestaram atenção. E no final, diz assim, Deus diz para Jeremias: dirás então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou a correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Esta é a frase que me interessa para comentar com vocês. Sua fé morreu e foi arrancada de sua boca. Nós estamos falando, eu quero abordar essas 3 palavras do Senhor hoje, me referindo a um tipo de surdez e a um tipo de mutismo. Não estamos falando de surdo físico, nem de surdo psicológico, nem de mudo físico ou psicológico.
eu quero dizer que existe a pior surdez e o pior mutismo que existe. É a surdez e o mutismo espiritual. Não se ouve Deus. E o mundo está esperando alguém que fale de Deus, com competência, com testemunho de vida, com autoridade, como Jesus fazia. Mas aqueles que têm o batismo cristão, que seriam os enviados do Senhor, nós cristãos, que somos os missionários do Senhor, tantas vezes nos fazemos de surdo à voz desta multidão que morre de fome, morre de sede da palavra de Deus, porque nós, surdos aos apelos da miséria humana, aos apelos daquele que me convoca para ir até os confins do mundo evangelizar, começando dos da minha casa, nos fechamos no nosso mutismo e surdos não conseguimos falar. Aquela fé que nós talvez há um tempo atrás experimentamos com muita garra, aquele ardor do nosso coração, do nosso primeiro batismo no Espírito Santo, aquela primeira experiência querigmática que nós fizemos do anúncio de Jesus, foi perdendo aos poucos o seu fogo, o seu entusiasmo, a sua força, e nós fomos murchando, e a nossa palavra começou a ficar escassa, e nós começamos a nos deixar intimidar pela oposição que nós encontramos, até chegarmos a ficar incapazes de proclamar a nossa fé. É isto que Jeremias 7, 28 denuncia. A sua fé morreu. Foi arrancada de sua boca. Não é que alguém arrancou a fé do nosso coração a ponto de não sermos mais capazes de darmos o testemunho, seja de vida, seja de palavra, sobre Jesus Cristo. Ninguém arrancou. Nós nos deixamos atingir pelo ar que se respira no mundo. Eu li uma vez num comentário de um padre que é especialista no Oriente, na cultura oriental, e ele dizia que os orientais tinham o costume de cozinhar, fazer a sua sopa, né, a sua comida, ao ar livre. E as moscas rodeavam aquela comida quando ela começava a ser feita. Mas ele observava que enquanto a sopa fervia, as moscas não caíam na panela. Evidente que não. Mas caíam quando a sopa esfriava. E a sopa se tornava nojenta. Não se podia comer aquela sopa cheia de mosca. Por quê? Porque estava fria. Eu acho que vocês chegam à mesma conclusão. Que tipo de cristão eu sou? Sopa quente ou sopa fria? Que alimento? O que é que tem dentro de mim para eu dar para as pessoas se alimentarem das coisas de Deus? Olha, se você está me assistindo agora, pacientemente, certamente você não é uma sopa fria.
Você tem dentro de você o desejo de aprender. Aprender para ser e aprender para viver, para testemunhar. E isso é muito maravilhoso. Vamos pensar um pouquinho na situação das pessoas surdas. Por que elas são mudas? Porque não escutam a voz. E porque não escutam a voz, não escutam as palavras, não conseguem reproduzi-la. Não conseguem se comunicar. Em Praga, existe um instituto para surdo-mudo, e ali havia um rapaz que tinha uma veia poética maravilhosa. E ele escreveu um poema sobre a vida interior de um surdo-mudo. E essa obra dele recebeu o nome de Cânticos do Silêncio Eterno, onde se percebe o isolamento no qual vive a pessoa que não tem o dom da audição. Mas eu não estou falando da audição física. Eu estou falando de uma audição espiritual. A audição física a gente perde ou nunca tem, não depende da nossa vontade. Se bem que, fazendo um parênteses agora, é tanta gente com esse foninho aqui de ouvido, mexendo em celular, o tempo inteiro escutando música, escutando palavra, escutando sei lá o quê, que vão acabar ficando surdo. Eu recebi mesmo um técnico da GVT na minha casa, e ele com o foninho aqui o tempo inteiro mexendo, se comunicando com o chefe dele pelo celular, mas com o fone no ouvido. Eu falei, você não tem medo de ficar surdo, não? Ele falou assim, já perdi 30% da minha audição. Mas ele vive disso. Esse é o tipo da surdez que nós produzimos em nós. Mas existe aquela surdez espiritual pela qual também eu sou muito responsável. Porque Deus não desiste diante da resistência humana. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Por mais que nós não queiramos escutar o que o Senhor tem para nos dizer, por mais que o mundo rejeite a nossa missão de anunciar Jesus Cristo, o único que pode salvar este mundo, o único salvador da humanidade, mesmo que nos rejeitem na nossa pregação, nós temos que ser filhos do Pai que não desiste. Nós não desistimos. Há um salmo, o Salmo 94, aliás, 95, que é um dos salmos mais importantes, é o salmo responsorial. Um salmo que nós usamos na abertura, né? É um salmo invitatório, um salmo que chama, que convida, e começa o ofício das leituras. E Deus, neste salmo, inspira quem compôs, começando sempre assim, vinde, o salmista diz, vinde, exultemos no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, vamos a Ele com ações de graças, vamos aclamá-lo com hinos de alegria. Este vinde de Deus, através de quem fala em nome de Deus, é tudo o que a humanidade precisa escutar. Nem sempre quer escutar, mas nós não podemos deixar de agir como nosso Pai age,
Há séculos ele está repetindo este mesmo convite: vinde, vinde. Depois, pulando para o versículo 6 e 7, o salmista diz: vinde, estamos diante do Senhor, vamos nos prostrar diante dele, vamos nos ajoelhar, porque ele é nosso Deus. Nós somos o seu povo, sob seu governo, o rebanho que ele conduz. Esse é um convite ao louvor de Deus e à adoração. Mas a resposta nem sempre está de acordo com esse convite. A resposta nem sempre é uma resposta aderente. Porque logo depois o Senhor diz: quem dera que hoje ouvisseis a sua voz. Esse é o sentimento do coração de Deus, mas é o sentimento meu também tem que ser. Você é um catequista? Você é um evangelizador? Esse tem que ser um desejo do nosso coração. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não endureçais os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. Coração fechado, que não quer escutar, é um desafio à nossa missão pessoal, particular. É um desafio à missão que Deus conferiu à nossa comunidade. Anunciar Jesus Cristo e a sua igreja. Então nós sabemos que nós vamos não ser aceitos. Olha, nesse começo de semestre, quantos convites nós espalhamos aqui em Belo Horizonte. E em cada missão de vocês, que estão fora de Belo Horizonte, os membros, os filhos dessa comunidade católica Nova Aliança, eu sei que se empenharam demais. O nosso esforço não tem sido recompensado à altura do esforço que nós fazemos. Mas jamais ficaremos angustiados, jamais ficaremos desanimados da nossa missão. Continuaremos a agir a cada semestre, chamando mesmo aqueles que não querem ouvir. Porque um dia a graça de Deus encontrará uma brechinha no coração das pessoas. Esta é a nossa esperança. É por isso, para isso que nós rezamos e confiamos que Deus nos dá a graça. Temos ainda o profeta Isaías, no capítulo 55, que já falamos sobre isso na pregação passada. E olhem que bonito, através do profeta, Deus diz: todos que estáis com sede, vinde buscar água. É o coração de Deus que está falando. Vinde buscar água. Quem não tem dinheiro, venha também. Comprar para comer, vinde. Comprar sem dinheiro, vinho e mel, sem pagar. Olha, num só versículo, 3 vezes o convite de Deus: venham. E um Deus que facilita as coisas. Para ouvir a palavra de Deus, não coloque obstáculo, meus queridos. Não coloquemos obstáculos. Facilitemos que as pessoas possam, a cada dificuldade que apresentarem, para disfarçar a não aceitação ao nosso convite, tenhamos uma palavra de ânimo, de incentivo, de ajuda, de misericórdia, para que realmente este convite do Senhor: vinde. Versículo 3, vinde procurar-me, ouvi-me e tereis vida nova. Farei convosco uma aliança definitiva,
um compromisso firme com Davi. Esta é a descrição do coração de Deus. Nós que somos catequistas, nós que somos pregadores, nós que somos evangelizadores, a nossa comunidade, que é uma comunidade de formação catequética para o povo de Deus, temos que ter os mesmos sentimentos do coração do nosso Pai. Mas não somos iludidos. A nossa missão se realiza, deve se realizar dentro de um contexto, dentro de uma realidade muito dura, cada vez mais dura. Nunca foi fácil. Vamos ler os 3 primeiros séculos do cristianismo e ao longo de toda a história da vida cristã, do cristianismo, nós vamos perceber que dureza, a obra de Jesus encontra nos corações. Que dureza. Mas esta dureza não pode tirar o nosso ânimo, a nossa vontade de evangelizarmos. Não podemos sucumbir aos limites que o mundo põe em nós, põe para nós. Então, vamos lançar mão agora de um pequeno comentário da Evangelho Nunciante. Evangelho Nunciante, que para mim é uma coisa maravilhosa. Selecionei aqui 2 pontos. Primeiro o ponto 4 e depois o 3º ponto. O Papa escreve assim. Não, vamos começar na ordem porque fica melhor eu depois desenvolver. No ponto número 3, o Papa Paulo VI cita uma conversa, um discurso que ele fez ao Colégio dos Cardeais no dia 22 de junho de 1973. Ele diz assim: as condições da sociedade, veja, as condições da sociedade daquele ano, daquele tempo, mais de 40 anos atrás. As condições da sociedade obrigam-nos a todos a rever os métodos, a procurar por todos os meios ao alcance e a estudar o modo de fazer chegar ao homem moderno a mensagem cristã. O Papa está dizendo para mim e para você, para toda a igreja de ontem, de hoje e será isso para amanhã, que o homem moderno precisa ser atingido por uma pregação, por um testemunho que vem através de métodos, de meios que preencha o coração deste homem, pelo menos que motive os surdos a quererem ouvir a mensagem cristã. Mensagem cristã, que diz o Papa, na qual, aqui está uma impropriedade de tradução, eu vou inverter um pouquinho. Mensagem cristã somente na qual somente ele poderá encontrar a resposta às suas interrogações e a força para a sua aplicação de solidariedade humana. Você, catequista, eu, bispos, sacerdotes, papa, diáconos, nós que evangelizamos. Estou falando então para todos os cristãos, porque todos nós somos evangelizadores, missionários do Pai. Nós temos essa convicção
exatamente isso que está escrito aqui, que é na mensagem cristã, é no Evangelho, é em Jesus Cristo que reside a resposta a todas as interrogações do homem moderno. Nós temos essa convicção? Ou nós somos daqueles que, não, qualquer coisa serve. Desde que seja boa, qualquer coisa serve. Isso é um relativismo que o Papa Bento XVI, emérito, lançou logo no início do seu pontificado, denunciou logo no início do seu pontificado. Então, olha, nós precisamos tomar cuidado, não só para não ficarmos surdos a Deus e a Igreja, com relação a Deus e a Igreja, mas para não permitirmos que qualquer corrente ideológica atinja nossos ouvidos e nos faça relativizar o que não é relativo, o que é importante, o que é fundamental. O Papa então continua: é absolutamente indispensável colocar-nos bem diante dos olhos um patrimônio de fé que a Igreja tem o dever de preservar. Primeiro, o Papa está dizendo: nós, pregadores do Evangelho, precisamos conhecer esse patrimônio de fé que a Igreja tem que preservar. E eu pergunto, qual é a melhor maneira de preservarmos o patrimônio de fé que nós temos? Se não transmitindo esse patrimônio, se não levando o máximo que possamos para o máximo de pessoas que possamos, pelo menos aqueles que Deus nos envia. Mas de que maneira nós temos que assimilar e transmitir esse patrimônio? Na sua pureza intocável. E eu me maravilho com esta palavra, porque hoje o que nós observamos em algumas pregações, tanta coisa errada, gente, tantas meias verdades, tanta mistureba, tanta coisa que foge da sã doutrina da nossa fé. Pureza intangível. Como que eu vou manter, como é que eu vou guardar a pureza intocável da nossa fé, desse patrimônio de fé, se eu não estudo, se eu não aprofundo, se eu não procuro escutar? Ao mesmo tempo que nós temos o dever de apresentar aos homens do nosso tempo, tanto quanto isso é possível, de uma forma compreensível e persuasiva. O nosso discurso tem que ser um discurso verdadeiro, um discurso que o outro que está me escutando me entenda. E daí, um catequista, um pregador, um evangelizador, como necessita ter fluência verbal? Precisa falar com autoridade, não precisa gritar, mas precisa falar com entusiasmo. Não precisa dar sopa quente e não sopa fria, cheia de mosca. E vamos para o ponto 4. Esta fidelidade à mensagem da qual nós somos servidores, levanta 3 problemas quentes, diz o Papa, e faz 3 perguntas. Primeiro, o que é feito em nossos dias daquela energia escondida da Boa Nova, capaz de impressionar profundamente
a consciência dos homens. Vocês se lembram da passagem do Atos dos Apóstolos? O evento de Pentecostes e logo depois o discurso de Pedro, abrindo as portas do cenáculo, dando o seu primeiro querigma, cheio do Espírito Santo. Pensemos em Filipe, evangelizando, Paulo, Timóteo. Pensemos naqueles que os Atos dos Apóstolos contam para nós, como eles eram cheios da energia espiritual da boa nova de Jesus, da experiência que eles tinham tido com Deus. E aquele entusiasmo deles atingia profundamente a consciência dos homens. Vejam, o nosso querigma, as nossas catequeses, tem que chegar a atingir a consciência das pessoas. Elas precisam que, mediante a escuta da palavra de Deus e da igreja, sejam convencidas na sua consciência da maneira errada como têm vivido. E logo percebam no que Deus as questiona. A segunda pergunta que o Papa faz é: até que ponto e como é que essa força evangélica está em condições de transformar verdadeiramente o homem deste século? Ele estava falando do século passado. Até que ponto nós cremos que a força do evangelho ainda é capaz de transformar o homem deste século, deste mundo, com tudo isso que nós percebemos ao nosso redor? Até que ponto nós somos convencidos de que a força do evangelho, sim, tem um poder único de penetrar a mentalidade das pessoas, senão é inútil evangelizarmos. Já vamos falar de alguma coisa que eu já vou desconfiando que vai acontecer alguma coisa. Terceira palavra: quais os métodos que hão de ser seguidos para proclamar o evangelho de modo a que a sua potência, o seu poder, possa ser eficaz? Quais os caminhos, quais as modalidades, quais as dinâmicas que nós procuramos adotar para que as pessoas possam se entusiasmar, possam aurir o poder que o evangelho traz em si? E, finalmente, há uma quarta pergunta. Será que a igreja, olha que desafio o Papa realista, né? A igreja se encontra mais apta para anunciar o evangelho e para inserir o evangelho no coração dos homens com convicção, liberdade de espírito e eficácia? Será que a igreja está mais apta? Quando falo de igreja, falamos da nossa comunidade, falamos de você, falo de mim. Será que hoje eu estou mais capacitada para anunciar Jesus Cristo e colaborar para que o coração das pessoas se abram para Jesus de uma maneira convicta, com liberdade e com eficácia? São palavras desafiadoras, feitas em 1975. 41 anos já se passaram. E vem o Papa Francisco
colocando para nós, na sua exortação apostólica também, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele vem colocar para nós a sua palavra de agora, deste século, né? Deste tempo. Ele diz assim: o grande risco do mundo atual, é o ponto 2, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista. O grande risco do mundo atual é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais e da consciência isolada. Cada um vivendo a sua vida ao seu modo, sem nada ter a ver com ninguém. Então, no ponto seguinte, Francisco diz: convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus, ou, pelo menos, tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de procurá-lo dia a dia, sem cessar. Quem arrisca, o Senhor não o desilude. E quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava, de braços abertos, a sua chegada. Este é o momento para dizer a Jesus Cristo: Senhor, deixei-me enganar de 1000 maneiras, fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós. Senhor, até agora fui um surdo proposital. Fui um surdo que me fiz de surdo. Quem sabe uma oração dessa, dita, na verdade, profunda do seu próprio coração, vai despertar em Deus aquele amor misericordioso. Vai se derramar sobre você. E vai fazer com que até agora você que calou Deus no seu coração, comece agora a anunciá-lo como aquele mudo a quem Jesus tinha libertado. Ele fez tudo bem feito. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quero ler para vocês, não sei se vocês se lembram que eu deixei uma pergunta na semana passada e pedi que vocês escrevessem algum testemunho do que do que aquele vídeo falou ao seu coração. Eu postei no Facebook e uma ex-aluna minha do Rio de Janeiro, não é bem um testemunho, mas eu quero registrar aqui o que a Vilma Carla Cândido de Souza, minha ex-aluna do Rio de Janeiro, há quantas dezenas de anos, ela diz assim: louvado seja Deus por ter a chance de ouvir e vê-la em suas pregações inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Saudade e respeitoso beijo, amada Amá. Com alegria de abraçar a Vilma Carla, a sua irmã, a Vilma Kátia, coloco agora para vocês o compromisso que eu proponho para esta semana. Primeiro, a resistência de tantos nos faz calar, encolher, retrair ou nos desafia mais a mais oração, a mais estudo,
a mais vivência, a mais busca de como atingir os corações fechados. E em segundo lugar, se você tem algum testemunho para ser partilhado deste esforço de abrir a sua boca e não ficar com ela muda, calada, eu gostaria de escutar o seu testemunho. Eu gostaria de escutar, não, de ler o seu testemunho. Toda vez que nós fazemos uma certa violência sobre o nosso amor próprio, sobre o nosso medo de desagradar, medo de ser diferente, nós somos diferentes, temos que ser. E toda vez que nós nos intimidamos diante dos que não creem, nós tiramos deles a chance de uma experiência maravilhosa de Deus. Então não podemos ficar intimidados. Eu gostaria que você nos contasse alguma vez em que você teve essa coragem de lançar as redes, de ir a águas mais profundas, de romper essa barreira, de ultrapassar dificuldade. Manda por escrito e eu vou ler aqui. Depois eu quero também ouvir as suas impressões, os pontos que nesta pregação tocaram o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.